Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Então, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é gestor, em que ele investe, segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Tá muito difícil, mas vamos tentar, né? Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de aderir, de seja membro e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Desde já, muito obrigado a todos os membros, Vitor, Danilo e Davi. Nós temos um segundo grande objetivo, que é tentar tirar uma certificação CE até o final do ano. Essa certificação é cara, lá em São Paulo, então teria passagem, hospedagem, dentre outros. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com é o Pix, desde já agradeço imensamente. Gostaria de agradecer as pessoas que fizeram doação recentemente, ó. O Ramon, o André e o Marco Antônio. Muito, muito obrigado mesmo. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando monetizar esses canais. Então a Mudicas, a Mufiagro, mesmo que esses canais não sejam do seu interesse, por favor, vá lá e se inscreva. A gente precisa tentar chegar a 1000 inscritos aí. Desde já agradeço imensamente. Então vamos lá, esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis. É um fundo que foi lançado em março de 2021, ele é de base 10, Valora é a gestora, mandato híbrido e tem uma liquidez muito boa, de 3 milhões e 700 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,6% e conta com mais de 65 milhões de cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado 4% mais caro do que ele vale. Então hoje ele vale 611 milhões e o mercado está disposto a pagar 637 milhões. Então a gente nota o seguinte, é um fundo de base 10, cuja cota hoje está valendo 9,40 e o mercado está disposto a pagar 9,80. Tendo o Abril como referência, é um fundo ali que já passou de 75 mil cotistas. Virando a página, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, 9,82, mínima de 9,48 e máxima de 10,54. Vou traçar aqui a linha dos R$10. E aí a lição, entre aspas, né? O recado, o aviso que eu quero dar é este. Fundo imobiliário, renda variável vai variar. E ela não só vai ter variação para cima, como também para baixo. Então note, esse fundo teve momentos dele que ele estava orbitando ali a casa de 9,50, 9,48, em junho do ano passado. Teoricamente, nesse período aqui, ó, ninguém estava olhando para o fundo, ele não era tão bem quisto assim. Ó. Durante um período mais para frente, entre o mês 10 e 11, novamente o fundo estava abaixo do seu VP. Surpreendentemente, de uma hora para outra, começam a olhar para o fundo e ele começa a ser negociado acima do VP. Então ele chega a ser negociado aqui, ó, 10,30, 10,50. Então o fundo começa a ter ali 3, 4, 5% de ágio. Para mim, na minha concepção, isso baseado na base 10, tá? Como a gente viu que o VP está um pouco mais baixo, então o ágio aparentemente era maior. Então o que eu quero tentar trazer é o seguinte, eu não vejo aqui nada de excepcional, de um ágio tão caro, mas note que inevitavelmente o fundo tende a voltar ao seu VP. Então o fundo que chegou a ser negociado a 10,50 atualmente caiu para 9,80. Se você tiver interesse em entrar no fundo, evite comprá-lo caro. Ó. Se você tiver paciência, em algum momento você pode achar boas possibilidades de entrada. Meu objetivo não é te dizer o que você faça ou não com o seu dinheiro, não é uma indicação de compra, mas se você gosta do ativo, aqui talvez não fosse interessante comprar, aqui talvez seja. Cuidado que isso não é uma indicação de compra. Vamos lá. Aqui a gente vê as entregas do fundo. Acredito que isso aqui corrobore para que o fundo seja mais procurado. E isso aqui faz com que as cotas caiam. Então, olha só, o fundo chegou a entregar 18 centavos de rendimento lá no último mês e começou a cair um pouco, para 16 durante 2 meses, cai aqui para 14 e agora no último mês, para a referência de abril, ele anunciou 13 centavos. O fundo está passando por uma 4ª subscrição, ele acabou de ter captação, mas já fez uma nova. Mal terminou a captação que ocorreu e já chamou uma nova subscrição. Vai tentar captar mais 250 milhões, está ocorrendo entre 20 de maio e 9 de junho essa nova subscrição.
Virando a página, a gente vê o quanto o fundo tá anunciando, né? Então, durante um período, ele estava anunciando entre 12 e 13. Aí, finalzinho do ano, ele começou a melhorar mais a tração, ó, 15, 15, 18. E agora vem no momento de queda, 16, 16, 14, 13. Esse dia 29 de abril, eles anunciaram 13 centavos para pagar no dia 6 de maio. Na época, a cota estava 10 e 15 e isso representava o yield de 1,28. Atualmente, como a cota recuou muito, esses mesmos 13 centavos agora está representando um yield de 1,33. O fundo vem com acumulado de 17% de yield, que é um yield bem agressivo e um yield bem interessante, né, por ser um fundo de papel. Virando a página, a gente vê que alguns institucionais montaram posição no fundo, ninguém com uma posição muito considerável, né, mas já tem Habitat, CVBI, Iridium, todos os fundos aí que já estão uma pequena posição no fundo. Virando a página, aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, né? E ele fala o seguinte: o fundo encerrou o mês de abril com 96% do PL alocado em ativos-alvos, já considerando a liquidação final da terceira emissão de cotas de 300 milhões aí, distribuídos em 78 ativos diferentes, e foi um total investido de 592 milhões. Atualmente, o fundo tem investido 592 milhões. A distribuição de rendimentos do fundo, referente a abril, foi de 13 centavos. Ao longo do mês de abril, o fundo deu foco na alocação dos recursos provenientes da terceira emissão de cotas, além de aproveitar movimentos de mercado para realizar ganho no book de ações. Foram feitas aquisições líquidas no total de 172 milhões. Eu não vou ler esses detalhes aqui, que é sobre as movimentações da carteira, tá? Não vou ler isso. Aí ele fala: em resumo, nesse mês, o foco foi a alocação do salary, dos recursos da terceira emissão de cotas, o que permitiu ao fundo uma distribuição no mês de abril superior ao mês de março, equivalente a 20% e tal, contra tal. Ao mesmo tempo, a continuidade da pressão inflacionária fez com que a gestão buscasse equilibrar melhor as novas alocações entre ativos indexados a CDI e inflação. Por último, importante destacar o significativo aumento do número de cotistas do fundo. Também, consequência da última emissão de cotas, chegou a 75 mil cotistas. Virando a página aqui, a gente vê o seguinte. A gente vê os ativos que compõem o fundo. Então, uma coisa que me chama a atenção nesse fundo é o VGHF. É um hedge fund. Era para ser um fundo de proteção, né? E um fundo de hedge. E o que a gente observa? Eles investem em CRIs. Eles investem em FDICs. Vira na página depois, a gente vai ver outros ativos que ele investe. E um ponto que me chama a atenção é a exposição do fundo aos ativos. Ó. O CRI que ele tem maior exposição representa hoje 7% do PL. Ó. Outro CRI com 7%, 6%. Então, por enquanto, no campo dos CRIs, a gente não vê nenhum CRI com alta exposição pelo fundo. Eu vejo isso com bons olhos e é altamente positivo. Então, dentro de CRIs, ele tem uma boa exposição aqui em CRIs. Ele vai ter ali FDICs, que também representa um percentual baixo do fundo, ó, 1,78, 1,39, 85, 75, tudo percentuais pequenos. Então, ele tem total de CRIs 68%, total de FDICs 5,79%. FDIC é fundos de investimento de direito creditório, tá bom? É como se fosse... também é como se fosse uma dívida, tá? Virando a página, a gente vê que ele tem FIIs também no seu portfólio, que hoje representam 15% do PL. E aí o FII com maior exposição, hoje está representando 2,18%, que é o Canip. Ele tem também LBTLG, HGCR, todos os fundos com baixa exposição, assim, percentuais pequenos que não trazem tanta exposição assim. Ele também tem um book de ações. As ações que o fundo possui aí, com maior exposição, 2%, 1,9%, que representa um total de 5,38%. E por fim, ele ainda tem SPS. O que é SPE, Amu? SPE é uma abreviação para Sociedade de Propósito Específico. Teoricamente, eles são sócios de empreendimentos que estão construindo, fazendo incorporações, coisas nesse sentido. E aí, quando vende, ele passa a ter ganho ali na venda desses imóveis, ó, residencial, tal. É um percentual bem pequeno, 1,44% que o fundo possui. Então, como já dito anteriormente, 96% alocado e 3% em caixa. Virando a página, aqui a gente vê a DRE do fundo. Na pressa de trazer isso aqui para vocês, porque esse vídeo vai sair até atrasado. Estou gravando no próprio 27 de maio. Já passou das 7 horas, ele vai sair hoje ainda. Por isso estou na pressa aqui. Vá nos vídeos anteriores e veja aí as taxas, se for o caso. Peço desculpa aí para vocês. Então vamos lá, abril. Abril, o fundo teve como despesas 416 mil e teve como total de receitas 849 mil. A gente vai ver o que isso representa frente às receitas e despesas e daqui a pouco eu falo do total, de onde que compôs e assim por diante. Então vamos lá, abril, ó. 416, que eu vou arredondar para 417 vezes 100, dividido por
8449. Então, em abril, as despesas representaram 4,93%, bem abaixo dos 15%, que é o máximo que eu acho aceitável, pela pressa, né, pela urgência. Eu não vou falar nesse vídeo aqui o acumulado dos últimos 12 meses, tá? Vou falar apenas como que compôs a receita em abril. Como que compôs? Ora, dos 7 milhões totais de CRIs aqui, veio... dos 7 milhões totais aqui, entre proventos, juros, correção e etc., 6 milhões e 400 vieram de CRIs, 430 mil de FDICs, 500 mil de FIIs e ações mais 6 mil. Além disso, o fundo fez giro, negociações. Ele girou CRIs, que representou 9 mil, não teve giro de debênture, FDICs, ele girou FIIs, que representou 16 mil, e ele girou ações, ações representou 417 mil aqui, totalizando o total geral desses 8.400. Um ponto que chama atenção é que o fundo vem usando um pouco das reservas que ele vinha fazendo. Ele não tinha tanto dinheiro assim em reserva, mas ele foi queimando parte disso. Ele tinha 3 centavos de reserva em fevereiro, 4 centavos em março, 1 centavo em abril. Então ele meio que acabou com as reservinhas dele, tá? Acredito que agora, após essa subscrição, a renda começa a melhorar um pouquinho, mas como ele já lançou uma nova subscrição, então durante esses períodos de subscrição, geralmente a renda não fica tão bem assim, porque o fundo capta dinheiro e esse dinheiro ainda não fica alocado e isso impacta as receitas do fundo durante 1-2 meses. Mas vamos ver como é que vai ser o anúncio na terça-feira que vem, no último dia do mês, 31 de maio, pra gente ver como é que vai funcionar o anúncio dos dividendos, né? Eles têm data base no último dia do mês. Virando a página aqui, a gente vê a composição do portfólio. Como já alertado lá anteriormente, 68% CRIs, 5,8% FDICs, 15% em FIIs, 5,4% em ações, 1,4% em SPS e 3% em caixa. Ele tem duas estratégias, estratégia valor e estratégia renda. Na estratégia renda, teoricamente, são para carrego. E na valor, é uma estratégia para girar caixa. Então, hoje, 87%, quase 88% dos seus ativos, ele quer segurar e ele pretende girar 12% dos seus ativos no momento oportuno. Aqui também a gente vê a composição da carteira, em cada estratégia, renda e valor, e como que elas são compostas. Dentro da estratégia renda, hoje, 70% dos seus CRIs são para renda. E dos FIIs, 12% são para renda. Dos FDICs, 4,8% para renda. Para girar a carteira, ele tem ações para giro, FIIs para giro, FDIC para giro e SPS para giro. E aqui ele mostra como é que é a composição do patrimônio. 9,43, 9,46, 9,39, 9,29, 9,42, 9,40. Recentemente me perguntaram nos comentários, Amu, você não acha que as gestoras estão destruindo o fundo com essas diminuições do PL, plá, plá, plá e tal? Na minha humilde opinião, não, tá? Essas diminuições do PL aqui, parte delas aqui, ou se não a grande maioria, ela se dá em razão das marcações a mercado. O fundo tem muitos CRIs. Os CRIs com marcação a mercado são impactados. Além disso, o fundo tem FIIs. FIIs são impactados. Além disso, o fundo tem ações. Então, como esses ativos aí, geralmente estão com desconto e tal, tudo isso impacta o PL do fundo. Porque imagina, só exemplo, tá? Ele comprou uma ação por 10. Se essa ação cair a 7, no campo das ações, isso aqui impactou em 30% o fundo. Então, assim, quando você junta todos os ativos que ele tem, as ações caem, os FIIs caem, tá? E aí os CRIs têm a marcação a mercado por causa da curva de juros. Em breve, quando ocorrer, acredito eu que vai ocorrer, tá? A inversão da taxa de juros, porque teoricamente ela está na curva de alta. Teoricamente, em algum momento, ela vai inverter para uma curva de baixa. Quando esse momento começar a ocorrer, os fundos são marcados a maior e não a menor. Nessa curva de baixa de juros futuros aí, os fundos, os ativos de dívida, os CRIs, tendem a ser marcados com mais valorização aí. Então, nesse momento, o fundo começa a recuperar o seu PL. Já quando os FIIs e ações recuperarem também, isso impacta positivamente o PL do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VGHF são somente essas informações. Por favor, ajude-nos nos canais secundários aí. Vá lá e se inscreva, mesmo que não seja do seu interesse. Desde já, muito obrigado pela colaboração de todos vocês. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, o que você achou desse fundo? Você tem ele em carteira? Você acha ele um bom fundo? Para mim, eu acho ele um excelente fundo. Compõe, inclusive, a minha carteira fechada, a carteira do canal também. Eu acho que é um bom fundo para compor a carteira, né? Desde que seja compassado, sem excessos, coisas nesse sentido, eu acho que vale muito a pena, assim,
Na minha opinião. Esse meu ponto de vista de eu gostar do ativo, isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, até porque ele tem muito risco inerente a ele, você tem que estar ciente disso. Ativos arriscados, desde que você faça um bom balanceamento do ativo, não vejo problema em você ter ativos arriscados no seu portfólio. Enfim, né? Comenta para nós o que você acha do ativo, se você tem ou não, o que você está achando. Compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Tornem-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia, no plano mais simples. É baratinho, isso não aperta vocês, isso faz uma extrema diferença pra gente aqui no canal. Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, isso vai nos ajudar imensamente. Novamente, muito obrigado aos últimos membros Vitor, Danilo e Gino. Muito obrigado às doações de Ramon, André Luiz e Marco Antônio. Obrigado de coração, saibam que isso ajuda demais o canal. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.